Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje. A proposta é falarmos das eleições americanas. Aí a coisa começou a ferver, finalmente, que serão no final do ano, né, as eleições. E a largada foi dada no estado de Iowa, virá aí agora o Arizona. E tem muita coisa também para falar disso, do discurso da campanha democrata lá que startou no Iowa. E eu convidei o Marcos Candeloro, que é cientista político. Obrigado, Marcos, está aqui conosco. Prazer enorme estar aqui. E o Igor Lorenzato, que é advogado, cientista político, proprietário novo de imóvel, está em fase de mudança, em fase de pai. Vai virar pai. Você está com inúmeras atividades aí do momento, mas dá para falar um pouquinho conosco sobre a eleição americana. Poder contribuir um pouco vai ser ótimo. Legal, legal. Bom, o Marcos morou lá. Você chegou a morar lá, não? Não. O Marcos morou lá, em Colômbia, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas, Marcos, eu acho a grande dificuldade do povo brasileiro, não é a parte política, de entender a parte política do negócio. Eu acho que a grande dificuldade é entender o sistema eleitoral americano. A começar que o Trump não foi o mais votado nas eleições passadas, e sim a Hillary Clinton, e não levou. Então, eu acho que eu gostaria, viu, Igor, que vocês dois dessem uma explicação para o telespectador como é que funciona o processo. É até engraçado, porque a gente discutiu isso na sessão da Câmara de terça-feira, de como discutiríamos realmente como seria didatizado um esquema tão complexo quanto é o sistema eleitoral americano. Mas a concepção dele é muito interessante, porque a concepção dele parte da fundação dos Estados Unidos. Ela parte dos Founding Fathers americanos, que é a do colégio eleitoral. Então você tem ali, em cada estado, um cálculo muito complexo que vai levar em conta a distribuição territorial, mais o volume de habitantes, e ali, naquele estado em si, a importância que aquele estado carrega em termos de, vamos dizer, ranqueamento populacional e financeiro. A política e a economia e a população são os fatores que ranqueiam o Estado. Exato, que vão determinar, porque na verdade são 532 delegados espalhados, eu acho que no país, né? E o número mágico que eles falam é 270, né? Então, assim, em tese, um presidente para ser eleito, ele precisa de 270 votos, porque quando o cidadão vai lá votar, ele vota, assim, no Trump, na Hillary, mas quem vai dar o voto mesmo, depois final, é o delegado, são os delegados de cada estado, né? E eu estava até discutindo isso com o Candeloro, mais ou menos de onde que surgiu também esse modo de eleger um presidente por delegados, né? Parte também da premissa de que, diferentemente do Brasil, se a gente pegar o Brasil e os Estados Unidos, a gente vê muita geograficamente é parecido, porque a gente vê os estados bonitinhos, definidos, distribuídos, né? Só que aqui a gente teve uma união que foi dividida, né? A gente tinha o Brasil e se dividiu por vários fatores, para melhorar a gestão, enfim. E lá não, foram os estados que fizeram uma união. E no momento que você faz união, você fica com medo do quê? De perder sua autonomia, de perder poder, né? Tanto que lá a gente tem outras diferenças também, cada um tem o seu código penal, cada estado tem mais liberdade, né? E essa questão do colégio eleitoral vem justamente porque os Estados Unidos veio de uma guerra civil do norte com o sul, separou muito, então assim, na verdade você não dá o poder direto, é uma eleição indireta. Você não dá o poder diretamente para o povo. Porque quando não é uma democracia. Exato. É um sistema republicano. E aí a gente retoma a filosofia
retoma Platão, porque os próprios Founding Fathers, eu tenho uma frase do Ben Franklin... Explica para o telespectador o que é Founding Fathers. Os pais fundadores dos Estados Unidos, aquelas figuras que são tão valiosas, que se estuda tanto nos Estados Unidos. Então, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. Você tem ali nessas figuras até um certo misticismo, uma idolatria muito grande. Tanto é que o memorial do Jefferson em Washington, para quem teve a oportunidade de conhecer, é fantástico, é lindo. É uma das coisas mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer. E os Founding Fathers, o Ben Franklin era um dos mais engajados em conhecimento filosófico. E ele falava, democracia, o poder direto delegado ao povo, é um grande problema. Por quê? Porque é uma tirania da maioria. Democracia são 2 lobos e um cordeiro decidindo o que vai ter para o jantar. Entra até em contradição com aqui, porque a gente fala sempre, a maioria escolhe. E aqui no Brasil a gente vê a maioria escolhendo, mas sempre a minoria, né, tem que defender a minoria, os direitos das minorias, né? A maioria escolhe, mas você tem que ficar preocupado com a minoria. Isso é um problema até do sistema democrático brasileiro. Bom, mas aí a gente vai lá, voltando lá no Estado. A população que não é obrigatório o voto, ela vai lá e vota no candidato que ela quer votar. Então, o Trump, esse ano, o Trump é alguém que ela vai votar. Aí você chega lá e tem X votos para o Partido Democrata e não para Hillary, no caso da última eleição. O voto é nela, porém é no Partido Democrata. É lá que vão sair os delegados, é isso? E quando se ganha dentro do Estado, por isso que às vezes dá diferença, ganhou ou não levou. Você, se naquele Estado o Trump teve um voto a mais e levou, é como se o Estado inteiro tivesse votado no Trump. Eles pegam os votos que não foram para o Trump e simplesmente excluem. É como se você ganhasse ganhar de 1-0 ou ganhar de 4-0, independente disso, são 3 pontos. Exato. Entendi, mas aí isso não conta no cômputo final? Não, justamente por isso que às vezes um presidente tem mais votos, um candidato tem mais votos e não leva, porque o número mágico é 270 delegados. Se você tem 270 votos, que são os delegados, a maioria dos delegados espalhados no país, você ganha a eleição, entendeu? E assim, às vezes num estado você teve o Trump, por exemplo, teve mais votos, e os da Hillary são simplesmente excluídos, é como se não existisse. Ganhou aquele no estado, exclui quem não votou no Trump, pega o do Trump, é um voto. Tem aquela controvérsia da eleição de 2002, se não me engano, entre o Bush e o Al Gore, e aquela indefinição que ficou por um certo tempo por causa da Flórida, por conta da Flórida. E aquela recontagem de votos foi definitiva, por quê? Porque foi uma diferença de 2 ou 3 delegados, de 2 ou 3 milhões de votos, que levou a esses delegados da Flórida, contabilizaram 2 ou 3 delegados a mais na soma total, para o Bush, que fizeram com que ele levasse, de fato, a presidência americana. Isso para o Trump é bem claro. A distribuição do mapa eleitoral americano é muito engraçado, porque a gente fala, a Hillary teve sim a maioria dos votos, mas a concentração geográfica dos votos está distribuída muito claramente. A Hillary teve grandes votações em grandes zonas urbanas. Então, por exemplo, as zonas que levam de Nova York, Washington, você tem ali Boston, Califórnia, você tem Los Angeles, todas essas regiões, São Francisco, tem uma densidade populacional muito grande, mas em termos de representatividade, elas dominam, se fosse levado em consideração, o voto direto. Exato. Essa é uma das críticas para quem defende esse tipo de eleição. Sistema, né? Exato. É para evitar, por exemplo, assim, que, enfim, o interior dos Estados Unidos ele é mais esvaziado, né? A costa leste, a costa oeste realmente é onde. E assim, os estados mais ricos e mais populosos estão aqui. Então, assim, evita-se de que essa maioria aqui sempre vai ser a que vai eleger, e quem está nos estados mais ao centro, que tem uma população menor, que teriam menos poder de decidir, que perdessem essa representatividade que vem do poder da União, né? Dos estados, quando criaram a União, que eles não querem perder esse poder, né? Aqui a gente vê, tem sempre a eleição fala assim, mas o Nordeste elegeu fulano,
Ah, mas porque tal região elege fulano, né? Esse sistema eleitoral, em tese, ele meio que afasta esse tipo de situação. Estou errado? Não. É perfeito. É o que o Platão vai falar de tirania da maioria, de um sistema deturpado. Quando o Platão pega a Grécia Antiga, já após a morte de Sócrates, e vai fazer aquela análise, ele já começa a construir um certo ceticismo com relação aos cargos da democracia ateniense, que é tão famosa e a história é tão mal contada, porque a gente idealiza muito essa questão da democracia ateniense. Era um pequeno grupo de cidadãos atenienses, havia lá seus critérios para a definição desses cidadãos, mas havia também a questão de como esses cargos eram ocupados, e isso gerava uma grande problemática e um conflito de interesses muito grandes em torno das regiões que seriam beneficiadas ou não. Então, a partir disso, o Aristóteles desenvolveu o modelo que ele chamaria de ideal, que seria o governo feito apenas por filósofos. Aí sim, ele trataria de democracia, mas a democracia não feita pela população comum, mas por uma população educada. Enquanto isso, ele falou, uma concepção de governo deveria ser elaborada por filósofos para que fosse dada a adequada finalidade para cada local e a representatividade para cada local, de maneira que não haja interesse, vamos dizer assim, egoísmo na política. A política tratada para assuntos privados. Acaba provocando desequilíbrio também, né, nesse sentido. Agora, nós estávamos falando que a política, a economia e a população definem o número de delegados dos estados. Consequentemente, o que você falou, a região leste e a região oeste provavelmente tem mais delegados, né? E o centro menos delegados. Nesse sentido... É um cálculo bem complexo. Até hoje eu também não sei exatamente como Mas é uma coisa bem definida. Sim, para quem está trabalhando ali nisso e está acostumado, já é fácil entender. Para nós, até para a gente que está entendendo, assim, é óbvio que o sistema geral a gente entende, mas o exato cálculo de como vai ser o delegado para nós, assim, que está de fora, é bem complexo. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, a gente está acostumado com traição, né? Então, por exemplo, lá no Iowa, na eleição 2 semanas atrás, o que nós não sabemos até agora na hora da gravação o resultado da eleição, mas aquele prefeito lá de 38 anos parece que levou, né? Vai sair um X... Bom, ali sai o candidato, mas vamos supor que fosse o Trump contra o Sanders ou qualquer um outro lá. Ali vai sair um X número de delegados em favor do Trump e os delegados em favor dos democratas, para uma votação geral. Esses delegados são nomeados por quem? Eles são políticos, eles são filiados ao partido? Salvo engano, são nomeados pelo partido. E eles podem, de repente, chegar numa hora e não votar ou virar para o outro lado ou não ter essa posição, essa condição? Podem, mas eles são muito bem selecionados para que isso não aconteça. Eles têm a liberdade, mas tanto que assim, acho que na história aconteceu 2 ou 3 casos, até que uma vez deu, se eu não me engano, A própria eleição do Lincoln foi um caso do partido de oposição, porque naquela época não existia Partido Democrata, eram outros 2 partidos na realidade, e o Lincoln, quando foi eleito, ele foi eleito com a virada de casaca de 2 ou 3 ali delegados, e foi muito interessante essa história, em Ohio, seu estado natal. Eu não sabia disso. Então, assim, a escolha desses delegados ela é feita com muito criteriosa, tem que ser feita com muito cuidado por ambos os partidos, justamente para o que você falou, traição, para você ter essa confiança. Tanto que o resultado oficial mesmo, ele acaba saindo depois. A gente fica sabendo no dia porque eles já vão sabendo dos delegados e vão contando com essa fidelidade, às vezes, dos delegados, né? Sabendo já que não vai ter essa vira-casaca, né? Mas 1 ou 2 dias depois, ou até mais, eu acho, que se confirma que se bate o martelo. E esses delegados têm que ser do Estado? Tem que ser do Estado. Filiados naquele Estado. Tem que ser filiado. Não pode ocupar cargo público. Se ele é do comitê, ele não faz parte da administração. Ou se ele é da administração, ele não faz parte do comitê. Tem que haver essa separação. Vou chamar nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O
Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta no segundo bloco do programa e a gente parte aí para nós estávamos falando um pouco, basicamente, que nós temos a Flórida, que é muito forte, Nova York, Washington, Califórnia, que mais que é muito forte? O Texas é muito forte, você tem a região de Boston, ali a região metropolitana de Boston, que vai até Chicago também. Massachusetts. É muito forte. Nordeste. O Nordeste americano e o Noroeste americano também. E ali saem mais delegados. Sim. Bom, por que os democratas startaram no Iowa? Qual é o motivo do estado do Iowa para que comece a decisão interna nesse estado? Passo para o cabelouro. Tradição. Até tem se questionado muito o porquê que o Iowa começa o processo eleitoral, principalmente o processo de prévias. Porque é pequenininho. É pequenininho e pouco representativo. Então. É pouco representativo no volume geral. Mas talvez seja até para não... Não, mas tem um poder enorme de visibilidade, porque se você sai dali, que nem esse prefeito que eu nunca tinha ouvido falar da minha vida como vencedor, você vai abrir o olho de muita gente. Quem é esse cara? Você que é o que aconteceu comigo. Talvez o início disso, a manutenção disso seja justamente para que haja uma maior amplitude dos pequenos no espaço ocupado. Você pega, por exemplo, grandes peixes do Partido Democrata que ali sofreram derrotas mais acachapantes, Michael Bloomberg, você tem o Joe Biden, você tem a Elizabeth Warren, o próprio Bernie Sanders, que talvez tenha levado, porque com toda essa confusão que há em Iowa, e o próprio Estado, que fez uma política muito parecida com uma política sindical ali na hora da votação, não soube lidar bem com essa visibilidade, não soube lidar bem também com a importância desse início de processo eleitoral. Mas é uma questão puramente de tradição. Muitos têm questionado, a mídia americana tem questionado muito por que não começar com um estado de maior relevância eleitoral. Isso já é questionado há muito tempo nos Estados Unidos. Mas o sistema também, né, Igor? Foram inventar um aplicativo lá agora que causou essa confusão na apuração e na verdade, congestionou o aplicativo, foi isso? E aí, com potencial de prejudicar a própria... Prejudicar já foi prejudicado, mas com potencial de distorcer o voto, ou não? Também, mas ali a votação física foi muito tumultuada, foi muito mal feita, foi muito mal elaborada. Então teve eleitor que não soube da votação, teve eleitor que não recebeu a cédula adequada da votação, então a cédula estava com alguma imperfeição e ali tem que ser, perde a validade do voto. Então foi um processo muito confuso e tem suspeito que há interferência ali, há interferência externa ali naquela questão. De quem? Essa suspeição poderia ser de quem? Do Partido Republicano? Não, dos próprios democratas mesmo. Hoje a gente sabe, pelo processo todo que ocorreu entre Trump e Clinton, que a escolha da Hillary Clinton foi uma escolha do Comitê Democrata, não foi uma escolha dos democratas, daqueles que votam nos democratas em si. O candidato era o Sanders, se fosse levar em consideração todo o desenrolar do processo.
A gente soube disso através do vazamento pelo Wikileaks dos e-mails do John Podesta, que era o assessor direto da Clinton, tanto na campanha eleitoral, quanto no período que ela ocupou o cargo de secretária de Estado americana. Então, esse vazamento mostrou muito claramente o Comitê Democrata manipulando, de certa forma, o processo eleitoral. Manipulando a cédula, o eleitor ou os números de resultado? Todos os três. Para que houvesse uma valorização, para que de fato a Clinton fosse a escolhida dos democratas. Isso, assim, é comum, se você pegar o histórico da Clinton, dos Clinton, vamos falar bem especificamente, eles têm esse histórico um tanto quanto obscuro, né, em termos de democracia, em termos de escolhas políticas. O próprio mentor deles foi um senador americano chamado Robert Byrd, que tinha ligações diretas com a Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan é a maior, se não for a maior instituição que mais perseguiu negros e persegue negros desde os tempos coloniais até os dias atuais. Lembrando que na época da Revolução, da Guerra Civil Americana, eram os democratas do Sul que queriam manter o sistema escravocrata, né? E aí a gente vai para a legislação e para o judiciário. Parece que não funciona muito contra o poder lá também, como cá, né? Porque se vem descobre-se do Julian Assange informações como essa e não tocam para frente nem politicamente, nem juridicamente, nem judicialmente, significa que lá como cá... o poder judiciário é sempre, eu sempre digo assim, né? Ele só pode se manifestar, aliás, quando há ao contrário disso, há um grande problema. Ele só pode se manifestar quando é provocado. Se ele não é provocado, ainda que esteja acontecendo uma guerra civil, o judiciário em si é um poder que ele tem que ficar na dele. Alguém tem que provocar. Mas e o Ministério Público de lá diante dessa informação? Então, aí são questões, tanto aqui quanto lá, quando o Ministério Público, todas as instituições estão sujeitas a interferências políticas, a interferências ideológicas. Então, a gente é impossível prever exatamente, por exemplo, como o Procurador-Geral de Justiça lá dos Estados Unidos, como é que ele vai tomar uma ação nesse sentido. Se ele vai federalizar essa situação, se a legislação estadual lá é mais forte e permite que a investigação fique só lá, né, em Iowa. Né? Então, assim, a gente tem... Lá o sistema legal e judiciário, ele é muito mais complexo. Tanto que advogado lá, aqui a gente tem um Código de Processo Civil que vale daqui no Acre. Né? Lá não, cada estado tem as suas regras processuais civis, as suas regras processuais penais, o seu Código Penal, o seu Código Civil, entendeu? Assim, e fora disso é a Constituição. Mas você que tem um estudo em cima do Supremo, lá da Corte Superior, em se tratando de um presidente eleito ou de um candidato nacional eleita, no caso da Hillary, isso não teria uma investigação federal? Não necessariamente, porque diferente do Brasil, lá não tem essa questão do foro privilegiado, né? Por exemplo, lá qualquer pessoa, tanto que um juiz singular em qualquer estado, o juiz mais de primeira instância, de qualquer cidade, pode eventualmente tomar uma decisão contra o presidente dos Estados Unidos. Óbvio que vai haver recursos, mas são decisões que podem prejudicar, né? Tanto que lá tem o circuito dos juízes, né? E o Trump sempre, tanto os republicanos quanto os democratas ficam tentando jogar as ações para os circuitos que contém os juízes que são mais favoráveis para um lado ou para o outro. Né? Agora, não necessariamente se há algum problema federal, de ordem federal, que eu quero dizer assim, com uma figura no porte federal, um candidato à presidência, igual aqui no Brasil, se é um candidato a presidente, todo problema que vai acontecer vai acabar parando no Supremo Federal Tribunal ou no Tribunal Superior Eleitoral, mas em Brasília. Né? Lá não, lá as questões jurídicas já são tomadas independente de qual estado, da costa leste, costa oeste, qualquer juiz pode tomar uma decisão contra um candidato à presidência. E nesse caso especificamente, vale lembrar também que a promotoria, a procuradoria toda é escolhida nos estados por voto popular. Sim. Então há também a questão da vinculação da escolha popular com relação a isso. Diferente daqui que é concurso, que
há em tese essa isenção, né? Lá até mesmo os promotores, eles vêm de uma eleição, eles têm que buscar, né, o apoio popular, né? Tem que mostrar serviço, basicamente. E isso interfere, é impossível isso acabar também não interferindo de certa maneira no trabalho que essa pessoa vai exercer. Bom, internamente, dentro do Partido Republicano, o Trump será o candidato, mas não necessariamente o é desde já, porque ele tem oposição, tem que passar pelo processo, ele vai ganhar, fatalmente. A economia americana, a gente está falando, né, Igor, está bombando, e eu não conheço país no mundo onde a economia bomba que o presidente perde a eleição. Então a nossa bolinha de cristal aqui, instalada sobre a mesa. Com relação à economia americana, você pega vários estudos mesmo que comprovam que assim, nunca a economia dos Estados Unidos esteve no patamar que está agora. E é engraçado, porque são 7 milhões de empregos criados, desses 7 milhões, 70% deles foram destinados a minorias. Então, 70% deles são ocupados por hispânicos, negros, asiáticos ou afrodescendentes. Então, você tem ali a categorização, faço essa diferenciação, negros de afrodescendentes, porque há muita migração, e essa migração faz a diferença na categorização, mas são minorias. As minorias justamente que são tratadas como um nicho eleitoral do Partido Democrata. Então, houve ali uma democratização até do emprego. Muito se citava do Nixon, primeiro como referência, depois ali um patamar mais dos anos 80, se teve ali toda a questão do neoliberalismo, daquela grande bobagem que é o neoliberalismo, essa questão do neoliberalismo, se teve ali tanto a Thatcher quanto nos Estados Unidos o Ronald Reagan, a questão do emprego como uma política de governo. E o Trump deixou bem claro, a minha política de governo é a política do emprego. Para os americanos. Para os americanos. Tanto é que a saída do NAFTA mostra muito bem isso. A saída do NAFTA, ela resgatou um pouco, e essa renegociação, tanto com o Canadá quanto o México, ela resgatou um pouco da indústria americana, dos empregos industriais americanos. Isso fez toda a diferença no processo eleitoral, dos swing states, que a gente chama. São os estados que geralmente fazem a diferença. Então vamos colocar o Michigan, vamos colocar a Georgia, vamos colocar Minnesota, que são estados que têm um grande volume de delegados, mas que tendem à indecisão. Não é igual o Texas, que geralmente é republicano, Califórnia, que geralmente é democrata. Isso aí tem um mapa aí, a gente está indo para o final do programa, e eu falei da bola de cristal, porque se o Trump não morrer até lá, com certeza ele será o próximo presidente dos Estados Unidos, até pela atrapalhada dos democratas, que eles estão parecendo os trapalhões, né? Eu nunca vi tanta confusão interna, e já vi em outras situações, mas a gente vai vendo aí nos próximos semanas e meses que vão desistindo, peças do dominó vão desistindo até chegar lá na frente. E essas peças do dominó democrata desistem em favor de alguém, não é isso? E aí sim vai chegar em junho a quem será o candidato do partido, é isso? Exatamente. Agora, só voltando, eu acho que na época, quando o Trump ganhou, uma das grandes contradições que eu via nos discursos era porque, assim, o Trump ele ganhou a eleição falando que ele ia ele ia focar para os Estados Unidos, para a população americana, né? Parar com aquela expansão militar, tanto que o desejo dele era parar e focar nos Estados Unidos, né? E a crítica sempre aos Estados Unidos da esquerda era de que os Estados Unidos é um xerife do mundo, né? Tá sempre tentando colocar. A partir do momento que ele fala que vai retrair, surgem as críticas novamente. Mas como assim você vai retrair, você vai olhar só para você vai deixar de olhar para o mundo? Então, assim, foi uma contradição que eu olhei quando o Trump ganhou. Eu falei, gente, mas vocês precisam decidir, né, o que vocês querem dos Estados Unidos. Vocês querem ele como um xerife do mundo, dando uma patrulhada aí, porque ele tem realmente poderio bélico, econômico, enfim, e geopolítico para fazer isso? Ou vocês querem que ele realmente deixe o mundo se entender e o Trump vai governar para os americanos, que primordialmente é o que deve acontecer? Eu quero agradecer. Tinha muita conversa ainda para levar aqui. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Igor. Só especificando, as camisas não tem nada a ver não, né? A minha tem um pouco a ver, sim. Bem republicana? Bem republicana. E a sua, Igor? A minha, eu vou usar meu direito constitucional de ficar em silêncio.
Obrigado, gente. Semana que vem nós estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira.